Olá, é mais uma vez com muito prazer, que eu estou aqui para fazer esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo, aqui estou representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. E mais uma vez nós vamos estar aqui para poder aprender ou para poder refletirmos, na verdade, um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então hoje aqui nós vamos trazer o tema do capítulo 27, que é Pedi e obtereis, qualidade da prece. Esse capítulo é do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então, todos nós, durante esses momentos, nos colocarmos com muita tranquilidade, com muita serenidade, para que todos os ensinamentos que vierem até nós do Evangelho aqui, possamos absorver, e que possamos ter a sabedoria, de colocar em prática nas nossas vidas. Então, mais uma vez, desejando que todos estejam envolvidos em muita paz, em muita luz, muita serenidade, que os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, nos envolva nessa paz, para que nós possamos seguir aqui com o Evangelho e tirar algum proveito, como nós já dissemos, para a nossa vida. Então aqui nós vamos falar do item 1 até o item 4 deste capítulo, que é a qualidade da prece. Então, neste tema aqui, nós temos 3 parábolas de Jesus, Uma de São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, São Marcos, capítulo 11, 25 e 26, e também São Lucas, capítulo 18, 9 a 14, onde Jesus vem trazer sobre o mesmo tema, falando aqui da qualidade da prece. O que nós precisamos, Qual a qualidade tem que ter a nossa prece? Então, aqui em São Mateus, ele traz a parábola ou a mensagem seguinte, que quando nós formos orarmos, que nós não nos coloquemos em evidências, como faziam os fariseus, que nós não fiquemos de pé, que nós não fiquemos orando em voz alta, enfim, nos colocando em evidência, mostrando que nós estamos ali para fazer prece, para orar a Deus, para rogar alguma coisa, mas de uma maneira com muito mais interesse que as outras pessoas nos vejam nessa condição de oração para nos taxarmos, ou para nos qualificarmos como pessoas cristãs, como pessoas crentes, que estão sempre orando, sempre elevando o nosso pensamento a Deus. Mas quando, na verdade, o que nesse Evangelho aqui Jesus traz para a gente é que nós não nos coloquemos nessa condição e que nós, nas nossas preces, não vai ser pela quantidade de palavras que nós proferirmos que ela vai ser melhor do que as demais. Não, é simplicidade, tanto na condição de nos colocarmos, nos colocarmos numa condição de simplicidade para orar, como também simplicidade naquilo que nós vamos dizer, que não precisamos ficar fazendo prece de um longo tempo, com palavras sempre repetidas, fazendo repetições, para que a nossa prece vai ter maior
poder ou maior validade. Não, é simplicidade em todos os sentidos, tanto na condição de nos colocarmos, né, numa condição de simplicidade, não queremos nos colocarmos em evidência, né, e também não nos preocuparmos em ficarmos falando palavras lindas, maravilhosas, mas quando, na verdade, essa prece não está saindo do fundo do nosso coração, está simplesmente saindo dos lábios, dos nossos lábios. E aqui em São Marcos, né, ele nos recomenda que antes das nossas orações, se nós tivermos algo contra alguém, se nós tivermos alguma divergência com alguém, que nós, primeiro, nós nos reconciliemos, nós tiremos esse ressentimento de dentro de nós, porque não adianta nada nós nos colocarmos numa condição de oração, sendo que o nosso coração, né, vai estar cheio de ressentimentos, de mágoas, de raiva. Então, nós não estaremos numa condição favorável para fazer a nossa prece, que nós primeiro devemos voltar para dentro de nós, nos analisarmos, procurarmos perdoar, ou se tivermos errado, né, ter a humildade de pedir perdão, de reconhecer o nosso erro, para depois, né, fazermos a nossa oração, porque, afinal de contas, Deus, né, sabe tudo que se passa conosco, muito antes de nós estarmos ali orando, né? E na outra, aqui em São Lucas, né, a parábola que ele trouxe aqui, o ensinamento que ele trouxe aqui foi do fariseu, né, e do publicano, né? O fariseu foi orar e se colocava numa condição muito melhor do que todos os outros, dizendo a Deus que ele não se igualava aos demais homens, que eram considerados, né, que eram ladrões, injustos, adúlteros, enfim, na própria prece, elevando a Deus, mas já fazendo julgamento dos outros. Que condição de prece é essa, né? Colocando que ele fazia os rituais, né? Ou seja, ele era um ritualista, na verdade, né? Porque ele falava que ele jejuava, que ele dava esmola, que ele praticava tudo que era exigido pela igreja, ele fazia, que ele não era igual aos outros, né? Mencionando inclusive o publicano, que se colocava numa condição de oração com bastante simplicidade, colocando aqui que ele não sequer ele erguia os olhos aos céus, né, para fazer a prece dele, e simplesmente dizia, né, pedia a Deus que tivesse piedade dele, porque ele sabia que ele era um pecador, mas que Deus tivesse piedade dele. Então, né, Jesus disse, olha, este que ora desta maneira, reconhecendo ser um pecador, se colocando como um pecador diante de Deus e voltando para dentro de si, nessa condição de humildade, esse sim vai ter a sua fé justificada, ou seja, a sua prece muito provavelmente vai ser atendida. Por quê? Porque é a condição que nós devemos nos colocarmos para orarmos, né? Não é ritual, como nós já dissemos anteriormente também, não é multiplicidade de palavras, ou seja, não são muitas palavras e nem ficar falando palavras repetidas, né? Como, por exemplo, fazer uma oração somente dos lábios, 1, 2, 3, 10, 20, 100 vezes, então isso não resolve nada. Como eu estou me postando, como eu estou me encontrando nesta condição da minha prece, né? Qual é a qualidade que eu vou colocar nela? Uma qualidade de simplicidade, de reconhecimento, de que eu sou um necessitado, de que eu não sou melhor do que ninguém, né? Então, isso sim é a qualidade da prece, como aqui no item 4 desse capítulo do Livro dos Espíritos, né? Vem o esclarecimento aqui, que
tudo isso que nós já dissemos, né, está muito claro para Jesus, né, que essas são as qualidades da prece, né, que é não nos colocarmos em evidência, nós procurarmos, né, quando Jesus diz que é para nós orarmos de portas fechadas, ou seja, vamos fechar a nossa porta, não a porta material, né, a porta da casa, ou a porta do... Ele até cita, né, na mensagem dele, a porta do quarto, mas é a nossa porta. Vamos entrar dentro de nós, vamos nos compenetrarmos de nós mesmos, fazer silêncio dentro de nós, vamos olhar o que nós estamos trazendo dentro de nós para que nós possamos fazer uma prece simples, mas com muita qualidade, com muito sentimento e com a condição de que nós não somos melhores do que ninguém, com o reconhecimento de que não somos melhores do que ninguém, né? E ter certeza, né? Termos a certeza de que Deus nos conhece. Deus sabe o que passa dentro de nós. Então, o momento da nossa prece é exatamente isso, é nós mostrarmos para Deus que Ele sabe, que nós sabemos que Ele sabe o que se passa dentro de nós e que nós estamos ali nos colocando numa condição de humildade, de simplicidade, porque nós sabemos que nós precisamos sim da força divina para podermos seguir e vencer as nossas dificuldades, né? Então, esses são algumas das lições, né, das mensagens que esse capítulo traz para nós, e eu trouxe aqui também alguns dizeres de alguns livros psicografados pelo Chico, né, sobre a prece, né? Então, no livro da Esperança, lá na lição 88, tem um trecho que diz assim, a lição 88, o nome dela é Em Louvor da Prece. Diz assim: se perseverarmos na prece com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros. Então, se nós perseverarmos na prece, né, mas com os serviços das boas ações, procurando nos corrigirmos, rapidamente nós teremos a resposta divina de que nós teremos tranquilidade e estaremos nos libertando das nossas amarras, né? Porque nós estamos tendo consciência de que nós realmente somos seres falíveis ainda, mas que nós estamos trabalhando para isso. E no outro trecho desse mesmo livro diz o seguinte: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Ou seja, quando nós nos colocarmos em prece, nós seremos iluminados, mas iluminados para ver os desarranjos que existem dentro de nós, para que nós percebamos o trabalho que nós precisamos fazer. Não é a luz por si só que vai nos arrumar, da mesma maneira que não é acendermos uma luz num ambiente todo sujo, desajustado, né, todo desarrumado, que pelo simples fato de acender a luz, o ambiente irá se arrumar, o lixo irá sair. Não, vai nos mostrar o trabalho que nós precisamos fazer para que aquele ambiente fique limpo. Então, é o que Emmanuel está trazendo para nós aqui no trecho desta obra, né, deste livro Em Louvor da Prece. Então, a prece serve para isso, para nos iluminarmos, para mostrar para nós o que nós precisamos fazer, né, aonde que nós estamos desarranjados e que nós precisamos nos consertarmos. Também na obra Palavras de Vida Eterna, na oração, na lição 172,
oração e cooperação. Depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que, se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Então, quando nós estivermos fazendo a nossa oração, que nós tenhamos a consciência de que não é só pedir, é também cooperar, né? Se nós estamos pedindo a ajuda de Deus, nós estamos pedindo a ajuda dos bons espíritos que nos amparem, que nós também possamos ter a mesma capacidade de enxergar que do nosso lado tem sempre alguém precisando de ajuda e que nós também façamos isso. Que nós, da mesma maneira que estamos pedindo ajuda, que nós saibamos ajudar, amparar aqueles que estão do nosso lado, que estão caminhando conosco. Oração e cooperação. Uma outra obra, a obra Fonte Viva, né, na lição 77, Pai Nosso. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, nossa prece será, invariavelmente, cheio de desejos, mas quase sempre vazia de sensatez e de amor. Se nós fizermos as nossas preces sem nós estarmos realmente imbuídos, né, do sentimento divino, sem nós estarmos imbuídos do conhecimento e da prática do Evangelho, que Jesus tanto nos recomenda, amarmos aos nossos irmãos como nós gostaríamos que fôssemos amados, né? Então, se nós não estivermos imbuídos neste propósito de amar, de cooperar, de trabalhar uns pelos outros, quando nós nos colocarmos em prece, invariavelmente, como diz aqui, né, Emmanuel, a nossa prece vai estar vazia de amor. Nossa prece não vai fazer sentido, porque será simplesmente pedidos que nós estaremos fazendo. Mas nós não estamos oferecendo nada em troca para que se justifique o nosso auxílio. Então, que também pensemos nessa condição para avaliarmos, né, a qualidade da nossa prece. Numa outra obra, Coragem, a lição 24, Oração e Atenção. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Então, para nós orarmos e prestarmos atenção, porque muitas vezes nas nossas preces nós encontramos o caminho, nos é mostrado o caminho, mas muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Então, que nós tenhamos a sabedoria, que saibamos fazer silêncio em nós, para que nós possamos esquecer as nossas exigências, os nossos desejos, porque muitas vezes pedimos algo que não é bom para nós. E às vezes, quando nós fazemos as nossas preces, Deus nos atende, nos dando aquilo que é melhor para nós e que às vezes nós achamos que é algo que não é muito bom. Momentaneamente não parece bom, mas no futuro nós iremos perceber que realmente Deus está nos atendendo, se nós fizermos uma prece com qualidade, conforme foi citado em todas essas obras aqui. São citações simples, fáceis de compreender, mas para que nós possamos colocar dentro do nosso entendimento do que é a prece.
de quando nós estivermos numa condição de dirigirmos ao nosso Pai Celestial, né, para orarmos a Ele, né, para pedirmos ajuda a Jesus, para pedirmos ajuda aos nossos anjos da guarda. E claro que esses nossos irmãos, eles sempre são os nossos mensageiros, para que os nossos pedidos cheguem até Jesus e até o nosso Pai Celestial. Mas que, primeiro de tudo, nós precisamos fazer essas observações. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver como nós estamos agindo, como nós estamos procedendo. Se minimamente nós estamos nos esforçando para compreender os ensinos do Evangelho do Cristo, para depois nos colocarmos em prece. E sempre revestidos dessa condição que nós vimos lá nas passagens de Lucas, Mateus, e até me esqueci, era Lucas, Mateus, né, lá nas parábolas era Mateus, Marcos e Lucas, onde é nos recomendado sempre a simplicidade, que nos livremos das nossas condições, das nossas mazelas, o máximo possível para podermos nos colocarmos em oração numa condição de simplicidade, de humildade, não querendo nos colocarmos numa condição de melhor do que ninguém, e muito menos, querendo nos mostrarmos para os outros de que nós realmente somos crentes, acreditamos em Deus e que a nossa fé, a força da nossa oração está na multiplicidade ou nas palavras bonitas e não na simplicidade. Então, que façamos essa reflexão, que saibamos dar qualidade às nossas preces, que nós tenhamos a sabedoria de reconhecer a devolutiva de Deus para nós nas nossas preces, aquilo que Ele está trazendo para nós, procurarmos reconhecer que, se muitas vezes não são os nossos desejos, mas é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos, que nós tenhamos, né, essa condição aí de qualificar nossa prece e termos a sabedoria de reconhecer que Deus nos ama e que Ele nunca deixa de nos atender, quando nós nos colocamos nessa condição de humildes, de simples nas nossas petições. Espero que tenha ajudado a todos vocês que estiverem ouvindo esse vídeo. Da minha parte foi um prazer mais uma vez estar aqui. Agradeço muito a paciência de todos vocês que estão aqui ouvindo e desejo do fundo do meu coração que a paz e a harmonia, né, vindas do nosso querido Mestre Jesus, envolva todos vocês que estão aqui ouvindo esse vídeo e que envolvam os seus lares também. Muita paz, muita saúde. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e até breve no nosso próximo encontro.